Fracasso total. Quem estava esperando lá os 300 em Brasília, não sei, pelo menos até agora, nada. Não deu nem 100 gados pingados na manifestação pró-Bolsonaro hoje em Brasília. Foi hoje de manhã. Olha só o vídeo da manifestação pró-Bolsonaro. Dá para ver que não tem quase ninguém, e isso foi no momento em que mais tinha gente. E os bolsonaristas desesperados começaram a publicar fotos e vídeos da manifestação da semana passada. Você vai ver as fotos e vídeos se você for no Twitter, nem perca seu tempo. Você vai lá no perfil de qualquer bolsonarista, eles publicam foto de vários carros, aí você vai ver, são as mesmas fotos da semana passada. Algumas até no mesmo ângulo, igualzinho, pegou, copiou, colou. Algumas são apenas fotos de ângulos diferentes, os mesmos carros nas mesmas posições, tudo igualzinho. Eles estão desesperados, o governo está acabando. E eles têm também alguns vídeos lá debaixo da terra, esse foi gravado por um drone, mas eles têm vídeos lá na rua, e aí na rua parece, porque se você coloca 30, 40 pessoas amontoadas, aglomeradas, parece que tem muita gente, você não consegue mais ver o pessoal que não tem ninguém atrás. E eles estão tentando utilizar disso para falar que foi uma grande manifestação, e não foi. É um fracasso total. Numa cidade com milhões de habitantes como é Brasília, você não conseguir reunir nem 100, 150 pessoas, é um fracasso muito grande. E aí, eu falei nessa semana com alguns bolsominions, eu falei, olha só, fracasso total, porque até a semana passada, se foram 500 pessoas, foi muito lá na manifestação, e aí os bolsominions eu vi que as respostas deles eram, é porque tem a pandemia, você vai ver quando acabar, vamos fazer a maior manifestação da história. Peraí, calma aí. Mas não era uma gripezinha? Mas não é o Bolsonaro que falou que ia fazer um churrasco para 30 convidados? Não são vocês, bolsonaristas, que falam que não precisa se preocupar, que tudo tem que continuar? Então por que não tem gente na manifestação? Por causa da pandemia, que é para ignorar? De um lado é para ignorar a pandemia, mas do outro lado ninguém vai na manifestação por causa da pandemia. Não faz sentido, não faz nenhum sentido. Os bolsonaristas estão desesperados e parte do desespero é o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson hoje publicou uma foto com uma arma, com uma metralhadora. Eu acho até que é uma arma de uso restrito. Se alguém entende melhor sobre o assunto, deixa nos comentários. É uma arma de uso restrito ou não? E o Roberto Jefferson, quando publicou essa foto armado, hoje de manhã, ele falou que o Bolsonaro tem que fechar o STF, demitir os 11 ministros do STF e trocar por outros. Ele estava conclamando, ele estava convocando pessoas para um golpe armado. É isso que o Roberto Jefferson estava fazendo. Isso é crime. Isso é crime. Se passar essa semana e o Roberto Jefferson não for preso, ele tem que ser preso, pode fechar o país e acabou, porque os fascistas estão se achando cada vez mais acima da lei. Roberto Jefferson não é um adolescente, uma criança, alguém que nasceu ontem. Ele sabe que é crime, ele sabe que falar isso, ainda mais armado, ele está convocando pessoas, ele sabe que ele tem um alcance grande e ele sabe que ele pode ser preso por isso. Se ele não for, é porque as instituições realmente, como eu falo, muitas vezes não estão funcionando. As instituições parece que elas estão cegas, elas fingem que não veem o que os bolsonaristas estão fazendo. Vamos falar mais disso, do fracasso, do desespero do bolsonarismo e de como o Roberto Jefferson pode e deve ser preso. Mas antes, você quer ver o governo cair? Você tá feliz com o fracasso de hoje? Tá, fala a verdade, comenta aí. Tá feliz ou não com o fracasso da manifestação de hoje? Se inscreve no canal se você tá feliz com o fracasso do bolsonarismo, se você quer ver esse governo cair. Se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça. Quando você se inscreve no canal, ajuda o YouTube a mostrar o vídeo para outras pessoas, porque o YouTube mostra na página inicial do YouTube vídeos dos canais que você é inscrito e dos canais que você também não é inscrito. Mas esses vídeos de canais que você não é inscrito são vídeos de canais referência do YouTube, que são canais com muitos seguidores. E os canais referências geralmente são canais bolsonaristas na área de política, de notícias. Por quê? Porque eles têm milhões de seguidores. Eles têm milhões de seguidores porque os deputados, os parlamentares, o próprio Bolsonaro, os ministros, eles compartilham os vídeos direto do link do canal, pedem inscrições para os canais dos bolsonaristas, e aí eles ganham muito mais inscritos. Na esquerda não há esse apoio. Você já viu algum parlamentar compartilhar pedindo inscreva-se no Plantão Brasil ou em qualquer outro canal de esquerda? É muito raro. Eu, do Plantão Brasil, pelo menos eu não vi nenhum até hoje. Então você se inscrevendo no canal é um ato de resistência contra o governo e ajuda muito para o YouTube mostrar o vídeo na página inicial para a gente poder
finalmente fazer frente aos bolsonaristas. Eles atacam com as mentiras, a gente quebra as mentiras com a verdade. Então se inscreve, é um segundo, é de graça. E se você tem o YouTube Premium, que é aquele YouTube para quem não quer ver anúncio, que é pago mensalmente, você pode clicar em Seja Membro embaixo e vai aparecer a opção Seja Membro gratuitamente. Se você clica em Seja Membro gratuitamente, você não paga nada, você é membro e o YouTube paga para o canal. Então você está ajudando muito, muito mais. E se você tem para ajudar, também clique em Seja Membro, mesmo sem ter o YouTube Premium. Agora vamos falar sobre o fracasso bolsonarista. Olha, eu acho, na minha opinião, os bolsonaristas deveriam ver o que aconteceu no domingo passado, o que aconteceu agora, hoje, e parar de fazer manifestação. Para que tá feio, tá vergonhoso. Cada semana a vergonha é maior. 2 semanas atrás, ou 3, quando o Bolsonaro foi lá, na frente do quartel das Forças Armadas, incitar golpe, que ali foi quando o governo realmente praticamente acabou, porque foi uma manifestação que não deu nem 2.000 pessoas, mas ainda deu, acho que mais de 1.000. O Bolsonaro foi lá pedir golpe, fechamento do Congresso, não com essas palavras, mas a manifestação pedia isso. Quando aquilo aconteceu, o Bolsonaro conseguiu colocar todo o STF, boa parte do Congresso, boa parte de quem tem cérebro contra ele. Ali foi o limite para muita gente que ainda relevava o Bolsonaro, ainda falava, vamos ignorar esse louco, pensou, peraí, não dá para ignorar mais, porque esse cara, ele mostrou que ele quer dar um golpe. Aquela entrevista dele de 1999, onde ele dizia que o problema da ditadura foi torturar e não matar, que tem que morrer 30.000 pessoas, que tem que ter guerra civil e que se ele fosse presidente a primeira coisa que ele ia fazer era dar um golpe, ou no caso, planejar como dar um golpe, que é o que ele está fazendo, aquela entrevista é muito atual. Então quer dizer que passaram-se 21 anos e o Bolsonaro continua querendo o golpismo. E agora ele continua com essas manifestações, só que ele não esperava o quê? Cada vez menos gente, menos e menos e menos. E hoje foi um fracasso total. E falaram tanto dos 300 do Bolsonaro, que era um grupo paramilitar, isso eu vi muita gente da esquerda com medo e não sei o que. Eu falei ontem, o gado vai pro abate. Sabe por que vai pro abate? Porque o Celso de Mello, do STF, ele autorizou a manifestação de hoje. Ele autorizou houve pedidos do PT e outros pedidos para que essa manifestação de hoje não ocorresse. Muita gente pode falar, realmente não devia ocorrer, esse pessoal devia ficar em casa, esses fascistas deviam ficar na casa deles. Eu, Thiago, até concordo, mas o STF deixou a manifestação de hoje ocorrer, por quê? Porque eles estão investigando quem financia isso e estão investigando como isso é financiado, quem são os organizadores, quem são os incentivadores de golpe, de tudo isso mais, porque serão todos, no futuro, presos, serão processados, serão primeiro investigados, processados e presos. E aí você vai falar, Thiago, mas tem que ser agora. Calma. Imagina um antipetista, ou Reinaldo Azevedo, escreveu 2 livros chamados República dos Petralhas, só falando mentira sobre o PT. O Reinaldo Azevedo, entre o Mensalão em 2005, que foi denunciada pelo Roberto Jefferson, que foi até condenado e preso por isso, corrupto Roberto Jefferson, entre o Mensalão em 2005 e a prisão do José Dirceu em 2010, 2011, 2012, foram 6, 7 anos. Então, mesmo com todo o judiciário, um aparato judiciário, todos comprometidos em querendo perseguir os petistas, e ali tinha até o Joaquim Barbosa que rasgou a lei, importar, eu não vou me alongar muito nisso, mas importar a teoria do domínio de fato, rasgar a Constituição 1000 vezes, mesmo assim demoraram anos para prender o Zé Dirceu. Agora, imagina esse pessoal que está aí. Claro, eles cometem outros crimes, não são crimes de corrupção, são crimes de golpe, mas demora, pode demorar semanas ou meses, ou até 1 ou 2 anos para alguns deles começarem a irem presos. Mas quando forem, tem uma diferença. O Zé Dirceu, que eu citei do caso do Mensalão, ele foi preso sem provas. O próprio STF admitiu isso. A Rosa Weber, quando deu o voto de Minerva, que foi o voto que o condenou, falou, eu não tenho provas contra ele, mas eu condeno porque a literatura jurídica me permite. Quer dizer, eu não tenho prova, mas eu condeno porque eu posso, porque eu é que estou aqui e eu é que assino. É isso que ela quis dizer. E no caso dos bolsonaristas, não. Tem uma centena, tem milhares de provas contra eles. Cada vídeo desses, inclusive esse que eu mostrei, são provas contra o Bolsonaro, contra os bolsonaristas, e o STF tem o inquérito das fake news, que está chegando em quem financia as fake news. Esse inquérito, muita gente já falou que se cruza com o inquérito que está investigando as manifestações pró-Bolsonaro e contra a democracia. Então, se cruza porque os financiadores são os mesmos, os incentivadores são os mesmos, então
esse pessoal já está na mira do STF. O STF deixar essa manifestação de hoje foi o quê? Foi quando, eu expliquei isso no vídeo de hoje, quando a polícia está investigando uma gangue que comete crimes e a polícia não pode simplesmente prender a gangue agora. Por quê? Porque senão não chega nos chefões, que é quem financia, que é onde vai parar o dinheiro. Então a polícia fica monitorando os crimes de perto, que é a movimentação da gangue de perto, a gangue continua cometendo crimes até a polícia chegar na hora certa em quem são os chefões e prender todo mundo. É isso o que o STF fez hoje. Deixou os gado 300 ir pro abate, não deu nem 300, o gado 300 não deu nem 300. É a prova de que aquelas barracas em frente ao Palácio do Planalto realmente devem estar vazias, porque tem 300 barracas ali e não tinha 300 pessoas no protesto. Acho que o pessoal ficou dentro da barraca. Pois bem, o STF deixou o gado ir pro abate porque estão sendo investigados. Se proíbe a manifestação, eles não iam se organizar para fazer a manifestação e não iam acabar produzindo provas contra si mesmos. Fazendo a manifestação não, estão todos produzindo provas contra si mesmos. Um que apareceu lá foi o Alan dos Santos, do Terça Livre. Apareceu lá no meio da manifestação, sem máscara, abraçou 20, 30 pessoas e ele é um que já foi convocado para depor no STF, acho até que já foi depor. Eu não sei se foi porque o inquérito das fake news corre em sigilo, mas ele mesmo, ele ficou apavorado quando ele foi convocado para depor, porque veio um documento do STF dizendo que ele tinha que depor em alguns dias, tudo com sigilo, 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 ele não sabia sobre o que ele ia depor, em que processo? Nada. Tudo sigiloso, porque o STF está indo para cima. Eles estão com medo do STF, por isso que eles querem fechamento do STF. Eles estão com muito medo, que eles estão para serem presos. Agora, Roberto Jefferson, o caso do Roberto Jefferson é diferente. É diferente do que eu citei atrás, exemplo do Mensalão. O Roberto Jefferson postou hoje uma foto com uma arma dizendo que o Bolsonaro tem que fechar o STF e trocar os 11 ministros. Isso é coisa de ditadura. Para você fechar a Suprema Corte e trocar e colocar 11 ministros que são amigos seus, isso é ditadura, porque aí não tem como. Aí você é o presidente e você dita a regra que quer. Se a justiça não gosta do decreto que você fizer e barra, você fala, não, então demito de novo os ministros e coloco outros, até eu poder ditar as regras que eu bem entender. Isso é ditadura. Roberto Jefferson hoje ele convocou pessoas para um golpe armado. Ele estava de arma, isso é crime. E isso é crime que envolve violência. Crime que envolve violência não é igual mensalão, não é igual crime de corrupção, que é crime do colarinho branco, que você chama um colarinho branco porque geralmente quem está de terno e gravata usa uma camisa branca, sabia disso? E aí a camisa branca tem um colarinho que é branco, colarinho aqui. Os crimes do colarinho branco não envolvem violência, então esse pessoal fica... Roberto Jefferson mesmo demorou muito tempo para ser preso pelo mensalão. Esse pessoal fica em liberdade há muito tempo. O caso de agora não. É um crime que envolve arma. Inclusive na foto ele está armado. Então ele tem que ser preso o mais rápido possível. Até para dar o exemplo. Porque os fascistas se acham acima da lei. E cada vez mais eles são uma minoria. Hoje ficou provado, eles são uma minoria e eles se acham acima da lei e eles vão burlando a lei, ou seja, cometendo crimes um atrás do outro e não estão sendo presos. É hora de começar a prender, principalmente gente como Roberto Jefferson, esses outros ligados ao bolsonarismo que estão incentivando nas redes sociais, é a hora de começar a prendê-los. Já saiu nessa semana a notícia de que o STF está atrás de youtubers e de influenciadores bolsonaristas, porque eles que estão incentivando isso, principalmente no WhatsApp e nas redes sociais. Vamos ver, vamos esperar e ver o que acontece. Só uma coisa, um recadinho para a esquerda. Esquerda, pare de ser derrotista. Tem muita gente derrotista na esquerda. Tem gente que eu vou ver, às vezes até o vídeo no canal, o cara tá tudo muito ruim, vai dar tudo errado. Pare de derrotismo. Nós somos maioria, vamos fazer valer a nossa maioria. Eles são minoria, eles é quem tem que ficar acuados de cabeça baixa e falando, estamos derrotados, vai dar tudo errado. Tem que dar errado para eles, não pra gente. Nós somos maioria. Então, você que está assistindo o vídeo, coloque na sua cabeça, somos maioria. Quando você está num grupo de WhatsApp da família, dos amigos, do futebol, do trabalho, e vem o Bolsonaro publicar alguma coisa, se enche de memes e vai soltando com eles, xinga, não interessa. Porque nós somos maioria, temos que fazer valer a nossa maioria. E uma coisa, fazer política nada mais é do que você convencer outras pessoas do seu posicionamento. E muitas vezes você não precisa convencer, a pessoa já concorda contigo, mas a pessoa também está acuada. Então fala com seus familiares, colegas de trabalho, até gente que você não tem muita intimidade e fala, a gente está do mesmo lado contra esse governo fascista. Quando alguém se pronunciar no grupo, em algum lugar, pró-Bolsonaro, vamos todos agir juntos
para empurrar essa pessoa para fora e falar: não, você é que fique acuado, os bolsonaristas têm que ficar com medo de falar que são pró-Bolsonaro. Eles são pró-Bolsonaro, pró-coronavírus, pró-pandemia, pró-morte, pró-corrupção, pró-centrão. Sabia que o Bolsonaro, esses R$600, esse esmolão, o governo Bolsonaro está gastando cerca de 60 bilhões de reais, 60 a 65 bilhões de reais é o montante gasto pelo governo para distribuir R$600 para as pessoas mais pobres. E tem gente dormindo na fila do banco a semana inteira e não consegue receber. E o governo já atrasou a segunda parcela. E tem 13 milhões de pessoas que ainda não receberam, pessoas que estão passando fome. 60 a 65 bilhões de reais a verba do governo. Sabe qual é a verba que o Bolsonaro já destinou para os corruptos do Centrão roubarem? 78 bilhões de reais. O dinheiro que o Bolsonaro destinou para os corruptos do Centrão roubarem dava para pagar todos esses R$600 para todo mundo e ainda sobrava. Então, se o Bolsonaro destinasse 60 bilhões para pagar para as pessoas mais pobres e não roubasse esses 78, também desse para as pessoas, dava para o governo pagar, em vez de 600, quase R$1.400 para essas pessoas. E isso tem que ser divulgado, mas muito divulgado, porque as pessoas não sabem. O cara que está lá dormindo na fila do banco para ganhar R$600, ele não sabe que o governo tá dando muito dinheiro para os bandidos do Centrão roubarem. Ele não sabe disso. E ele não sabe que em vez de 600, ele podia estar ganhando 1.400. Ele não faz ideia disso. Então isso tem que chegar nessas pessoas. E também faz parte, como a esquerda não tem uma comunicação forte, é nossa parte também de fazer isso chegar neles. Então vamos fazer a nossa maioria valer, finalmente, porque eu tô cansado de ver há muitos anos o pessoal da esquerda assim, acuado, triste. Não, somos maioria, vamos para cima deles. E o governo tá caindo. Vamos dar um empurrão final que eles caem. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e 16 minutos. Se você não se inscrever no canal, é um segundinho, vai. Falou!